Saudações de paz, meus irmãos, tudo bem? Quem vos fala é o irmão Adão. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração nesta tarde que já se inicia. São meio-dia e 22, 12 horas e 22 minutos. Eu quero deixar um texto para a sua meditação nesse dia de sábado. Sábado lindo, sábado abençoado que o Senhor tem nos proporcionado. Eu quero deixar um texto que está registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Eu não vou ler todo o verso, mas só vou fazer menção o versículo 5, que vai ser o verso base para a nossa meditação aqui. O verso 5 diz assim: Sua mãe lhe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Eu quero dar um tema para esta reflexão. O tema é justamente a parte final do versículo 5. Fazei o que ele vos disser. Percebemos que Jesus ele vai realizar o primeiro milagre que vai evidenciar o princípio do seu ministério. O primeiro milagre de Jesus anunciou a finalidade de seu ministério: transformação radical. O início da chamada, o início ministerial de Jesus está sendo registrado por João em um casamento nas proximidades de Caná da Galileia. Era uma pequena vila que estava localizada a cerca de 12 quilômetros ao nordeste de Nazaré. Dentro da área geográfica, dentro da geografia bíblica, a gente vai ter essa reflexão. Então, o primeiro milagre que Jesus realiza está anunciando a finalidade de seu ministério, que é transformação radical. Não através de obras, mas pela aceitação de um princípio. A vida do pecador se transforma dando lugar a Jesus. É justamente o versículo 2, se nós formos dar uma lida no verso 2, nós vamos perceber que existe alguns convidados com Jesus nesse casamento, a saber, os discípulos. Discípulos esses que foram conquistados, que foram ganhos, que foram evangelizados por Jesus para fazer parte do seu ministério. Então nós vamos ver os próprios discípulos de Jesus junto com ele nesse casamento, mas a sua mãe, mais à frente a gente vai dizer, que é justamente no verso 5. Então a vida do pecador se transforma dando lugar a Jesus. O mal de muitas pessoas na nossa atualidade, assim como esse retrato da mãe de Jesus que ela vai fazer aqui, algumas menções, e a gente vai entender que o mal de muitos, ainda hoje, é de apelar para outros. Versículo de 1 ao 3, a gente vai perceber que Maria vai apelar a Jesus acerca de uma necessidade. Aqui Maria percebeu a extensão desse mal e daí o seu conselho. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Por quê? Porque Maria percebeu que havia acabado o vinho. E acabar o vinho no meio de uma festa seria algo desconfortável para os anfitriões da casa, para os noivos seriam
algo vergonhoso. Então Maria percebe uma necessidade e ela vai agora dar uma fala para Jesus acerca dessa necessidade. Nós temos aqui 3 pontos para abordarmos. Primeiro, aspecto da plataforma divina. Segundo, obediência à palavra. Terceiro, gozo eterno. Dentro do aspecto da plataforma divina, a gente vai perceber aqui obediência a um princípio. O versículo 7 vai nos dar um parecer de alguns elementos que são cruciais, que são fundamentais para a sobrevivência da humanidade. Tanto rico, tanto pobre, tanto branco, tanto escuro, independente da sua cor, independente da sua nacionalidade, precisamos desse elemento. Todo ser vivente sobre a face da terra precisa de um elemento fundamental para a sua sobrevivência: a água. Perceba que o texto vai dizer: enchei de água, né, essas talhas, e encheram. Aqui nós temos água, que é um princípio, elemento à mão tanto do rico, tanto do pobre. Tanto o rico, tanto o pobre tem acesso direto, liberado, para este elemento chamado água. Por que se não se pediu mais coisas? Se existiu uma necessidade, por que não se pediram outras coisas? Pediram justamente o elemento simples que toda casa tem. Toda casa, da mais rica a da mais humilde, sempre tem água para se beber. Sempre tem água para se lavar. Sempre tem água para lavar os rostos, lavar as mãos. Sempre tem. Então esse é um elemento primordial, que não se falta. Então aqui nós temos os aspectos da plataforma divina. Enchei d'água. Água é um princípio, né? Depois a gente vai ver uvas. A uva no texto fala-se de um fruto de um processo de evolução. Por que fruto de um processo de evolução? Você há de convir comigo? Porque para se ter fruto, para se ter a uva, primeiro existe o arar a terra, depois gradear a terra para fofar a terra, depois adubar a terra para depois plantar a semente, regar e esperar o tempo certo da colheita. Então isso nada mais é um processo de evolução, igual a obra, a trabalho, a esforço. Então o milagre que Jesus vai realizar está precisando de 2 elementos. Primeiro, água. Todo mundo tem. Segundo, uva. Jesus não vai pedir a uva. Jesus vai transformar a água em vinho. Mas o fruto que simboliza é a uva. Então uva fala de trabalho, uva fala de esforço. O texto não vai falar que Jesus pegou uva e colocou dentro de água. Não é isso que eu estou querendo dizer. É só para a gente entender aqui o fruto de evolução, ou processo de evolução, que são as obras. Jesus ele não remenda, Jesus transforma, desde que o pecador faça a sua parte. Versículo 7, disse-lhe Jesus: enchei de água essas taças. Para você ter uma ideia, essas taças que Jesus está pedindo para eles encher de água, cada uma delas, se a gente pegar alguns comentários bíblicos, algumas bíblias que vai ter algumas referências, cada uma dessas talhas, elas poderiam comportar cerca de 400 litros de água. Então é muita água, é muita coisa que Jesus está fazendo nesse casamento. A transformação é um milagre muito grande. Então a gente começa a entender isso, né? Em terceiro lugar, para a gente abordar isso aqui rapidinho, ele vai falar 6 talhas, enchei essas talhas, 6 talhas de pedra com capacidade para 400 litros de águas, que a princípio
são inúteis naquele momento, mas ela passa a ser o ingrediente. Aquelas 6 taças de água passa a ser o principal elemento da festa. Sem água, sem transformação. Sem água, sem alegria. Porque o vinho fala da alegria. O vinho fala do gozo. O vinho ali fala de dar continuidade a uma festa. Sem água, não teria como Jesus continuar aquele processo, aquele casamento. Então a gente começa a perceber aqui a importância da água. Amém? Em segundo lugar, obediência à palavra. Versículo de número 8. E levaram para Jesus. Só que algo interessante nesse texto, que Jesus não era ali o dirigente. Havia o mestre-sala. Havia uma pessoa que estava na responsabilidade de fazer aquilo que Jesus poderia estar fazendo, provar o vinho. Ele leva ao mestre-sala. Perceba que Jesus ele não quebra princípios. Jesus ele não ultrapassa além do que ele pode fazer. Independente dele ser Deus, ele obedece à hierarquia que foi estabelecida naquele ambiente. Ele não quebra os princípios da casa. Ele não quebra as leis que regem todo aquele ambiente. Ele aguarda o seu momento. Ele somente vai operar o milagre. Só que ele não é o dirigente daquele ambiente. Ele é simplesmente um convidado que foi para a festa e que pode trazer solução para o problema que se instalou. A falta do vinho. Aí ele vai e vai levar agora para os mestres-salas. Ou para o mestre-sala, o texto vai dizer. E logo que provou, versículo 8, disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. A obediência dos servos foi imediata. A obediência à palavra que Jesus disse foi instantânea. E levaram para o mestre-sala. O versículo 9 vai dizer, mas se os serventes duvidassem, porque o versículo 9 vai dizer assim, e disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E se eles não tivessem levado? Era só água. Porque o milagre acontece no processo da obediência. Eu vou repetir, o milagre só vai acontecer na minha vida e na sua vida a partir do momento que eu entendo o processo de obedecer. E eles levam. E no momento que eles levam, o milagre foi liberado. Então existe algumas coisas que eu preciso fazer, algumas atitudes que eu preciso tomar para o meu milagre ser gerado. A palavra já foi liberada. Leva ao mestre-sala. E eles levaram. Hoje Jesus não se dirige a muitos porque duvidam na sua singeleza. Olha o que Jesus vai falar. Enchei, tirai e levai. São 3 coisas que Jesus faz. Enche, tira e leva. Encher é pegar as talhas e colocar água. Tirai é tirar do local onde ela está. E levai é condução, é direcionamento para o mestre-sala. Tirai, levai. Enchei, tirai e levai. Isso aqui é pedagógico, porque a gente começa a aprender algumas coisas. Jesus vai dizer, enchei de água essas talhas que estavam aqui. Agora, a partir do momento que vocês encherem, tirai elas daqui. Isso é sujeição a uma palavra. Depois que vocês tiram ela, leva ao mestre-sala. Aí o milagre foi acontecer. E para a gente finalizar, o gozo eterno. É do homem, é de todo homem dar ao princípio o engodo do bom e do belo, para depois desfrutar da infidelidade, do encanto. Como é que é isso? A gente vai entender isso quando a gente ler Gênesis, a questão da serpente, de Satanás que persuadiu Eva. A gente vai começar a entender isso. Então, guardastes até agora o bom.
É isso que o versículo 10 vai dizer. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior é dado. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Guardastes até agora. É do homem dar ao princípio o engodo do bom e do belo. Isso é natural. Depois desfrutar da infelicidade do encanto, né? Eu falei aqui infidelidade, mas é infelicidade do encanto. Por quê? Uma vez embriagado, não tem como você distinguir qual foi o melhor, se foi o primeiro, se foi o segundo. Então o primeiro vinho a ser dado na época era o bom. Só que o mestre-sala, quando prova aquele vinho, ele percebe que o vinho que foi guardado para depois é melhor que o primeiro. Então, automaticamente, ele está fazendo aqui uma comparação. É do homem dar ao princípio o engodo do bom e do belo. Oferecer o que ele tem de melhor, para depois dar o inferior. É isso que ele quis dizer, né? Mas a gente lê o texto e percebe que Jesus, ele, quando está na casa, milagre acontece, o seu nome é glorificado e a gente fica de fato feliz, porque Jesus é bom. Jesus, ele dá a palavra certa no momento certo. Basta nós entendermos e termos sensibilidade. Assim como esses servos, né, teve sensibilidade de obedecer a palavra que Jesus dissera. E eles provaram. Aquele casamento foi suprido dentro da sua necessidade. Então Jesus, ele tem a palavra certa para a nossa vida. Fazei tudo o que ele vos disser. E o versículo 11 vai terminar dizendo: e Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu quero finalizar dizendo: os discípulos de Jesus creram nele. E tu, meu amigo? Eu finalizo dizendo isso. E você, meu amigo? Você está crendo em Jesus? Os discípulos creram, porque a palavra glória no texto é originalmente de uma opinião ou juízo em que algo é sustentado, depois a palavra passou a denotar reputação, boa posição e estima dada a uma pessoa. A partir daquele momento, daquele sinal, daquele milagre, os discípulos deram mais credibilidade a Jesus. Então que você, meu amigo, minha amiga, possa crer em Jesus Cristo. Fazei o que ele vos disser. Que Deus te abençoe. Que a presença de Deus seja abundante em tua vida e que você seja edificado pela palavra de Deus. Minutos com Deus.